fazer aquele esquema. A gente ajuda daqui a pouquinho. Então, nesse momento, vamos agradecendo, pedindo a Deus que nos abençoe. Nós estamos aqui no Centro Espírita Antônio de Oliveira. Deus abençoe vocês no canal também que vão assistir a palestra da noite. Uma palestra muito importante, como todas são. Vocês possam aproveitar, assistir, deixar seu comentário, engrandece a palestra, a gente melhora, compartilhar o material, porque o material vai mais à frente, outras pessoas conhecem essa palestra edificante, como todas são. Deus abençoe a todos vocês. Estamos no Centro Espírita Antônio de Oliveira. Essa palestra vai ser transmitida no YouTube, no Centro Espírita Antônio de Oliveira. Então, nesse momento, eu peço a todos, vamos elevar o pensamento, agradecer o dia que tivermos, agradecer a oportunidade a Deus pela vida, por tudo que devemos dar graças a tudo que nós recebemos. Então, nesse momento, a gente agradece pela vida. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, que assim seja. Graças a Deus. Seja bem-vinda a nossa irmã Noeli. Vamos aprender juntos. Assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. E mais uma vez aqui na casa Antônio Oliveira, agradecendo a diretoria encarnada, a diretoria desencarnada, que são os benfeitores desta casa, a honra e a alegria de estarmos juntos para estudar mais um pouquinho das lições deixadas pelo nosso Mestre Jesus. Que a paz seja conosco, que os benfeitores estejam também dirigindo as nossas palavras, a nossa mente e o nosso coração, unidos em nome do Mestre Jesus. Graças a Deus. Então, a parábola de hoje, que foi escolhida pela casa para a gente falar, a parábola das 10 virgens. Então, essa parábola, ela é contada no Evangelho de Mateus, no capítulo 25 e os versículos do 1º ao 13. Mateus, como a gente bem lembra, é um daqueles discípulos de Jesus, né, que começaram junto com ele na sua missão na terra, e depois que Jesus foi crucificado, eles continuaram, ainda que de uma forma meio insípida ainda, as lições de Jesus. E Mateus foi um daqueles que nós chamamos de evangelista, porque ele escreveu as lições que ele foi vivendo com o Mestre, que ele foi participando com o Mestre, e escreveu deixando anotado essas lições. Por isso que nós falamos do Evangelho de Mateus. Então, esse Evangelho de Mateus conta uma parte ou a visão daquilo que o Mateus teve na caminhada com Jesus. Dentro da Igreja Católica, ele é considerado São Mateus. Mas hoje a nossa conversa aqui é justamente sobre esse capítulo 25, que nós chamamos de Parábola das 10 Virgens. Vamos ver como é que ele nos conta a parábola das 10 virgens. Estou sabendo mudar aqui a... E aí ele fala assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 nécias. Aí, nesse contexto, ele já está dizendo assim: é para a gente ter uma ideia de que uma situação narrada há mais de 2000 anos, ela ainda serve para os nossos dias de hoje.
serve para 2026. Porque nós todos, no nosso convívio, encontramos pessoas que são ociosas e pessoas que são prudentes. Então, que são os prudentes e nécias. Nécias são pessoas que desatinadas, sabe, sem juízo, né? Ociosas, loucas, né? Alguns consideram. Então, se nós considerarmos esse comecinho, já está dizendo, olha, nós temos também essa população aqui na Terra. Uns que estão se preocupando com algumas coisas e outros que estão falando assim, olha, espero cair do céu para ver o que acontece. Vamos deixar como é que está para ver como é que fica. Tem muitas pessoas que são assim. E outras não, que já são preocupadas. Ah, vamos organizar isso, vamos fazer aquilo outro, né? Então, é um panorama que o Mateus está nos trazendo. E aqui a sequência, ele diz assim: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com as suas lâmpadas. Então, aquelas pessoas que, as loucas, as nécias, as sem juízo, né, pegaram suas lâmpadas e saíram. Já aquelas que eram prudentes, além de levar suas lâmpadas para clarear o caminho, elas levaram também uma reserva, uma vasilha com uma reserva do azeite para colocar na lâmpada. Lâmpada naquela época, né, era aquilo que nós chamamos de lamparina, candeia, né, uma vasilhinha assim que você punha um óleo ali, acendia um paviozinho e ia clareando. Era essa lâmpada lá, não é igual a essas daqui não, né? Então, umas levaram, um tanto levaram e outras não levaram. Porque não estavam nem se preocupando se tivesse algum problema ou não, né? E às vezes nós também somos assim. Eu falo por mim, que nem hoje. Hoje eu saí sabendo que a temperatura estava de 13 a 17. Mas como eu estava na casa da minha filha, não tinha que sair louca, né? Sem um agasalho, né? E aí no fim eu falei, nossa, tá frio mesmo, né? Então tem muito a ver com a história aí, né? Alguns se preparam, são prevenidos, saem agasalhados, outros, como eu, nécia, sair desprevenida, né? É isso que está falando ali. Então, quando ele fala que levou a sua lâmpada em mais uma vasilha de óleo, quer dizer, levou aquilo que precisava e mais por prudência, né, por prevenção, levou mais um pouquinho daquele combustível que ela poderia precisar. E tardando o esposo, o noivo, né, tosquenejaram, ficaram lá meio pendendo para lá e para cá, né, e todas adormeceram. Então elas estavam esperando e todas adormeceram. Nós também somos muito descuidados nisso, né? Todos nós estamos esperando alguma coisa. Coisas tranquilas, coisas na nossa vida, mas muitas vezes nós não nos preocupamos com ela. Às vezes nós descuidamos. E uma das coisas mais certas que nós temos na nossa vida é uma que a gente não gosta de falar, não gosta de comentar, que é o nosso desencarne. É a nossa passagem para o plano espiritual. E é certo que isso vai acontecer. Mas nós nos preocupamos com isso? De jeito nenhum, né? Nós vamos viver na vida, deixa a vida me levar, a vida levar eu e vamos estudando. Por que ele fala que é importante que a gente esteja preparado? Porque a gente não sabe que dia que vai acontecer. Assim como as noivas, as 10 noivas, tanto as prudentes quanto as nécias, elas não sabiam a hora que o noivo ia chegar. Então aquelas que levaram só o combustível da lâmpada ali, estavam, né, meio que de alerta, porque e se acabar o combustível, como é que vai deixar o local claro, né? Já as prudentes levaram aquilo que precisavam e mais um tanto que elas conseguiram, que ela falou assim, precisar eu tenho aqui e coloco. E nós ainda estamos nessa condição de não nos preocuparmos com muitas coisas, com determinadas coisas. E o Evangelho de hoje é nesse sentido que vem nos dizer,
atentos à nossa situação no planeta Terra, porque aqui é só uma passagem, aqui é só um estágio, é uma escola onde nós estamos em aprendizado. Esse aprendizado está sendo feito, é o que nós precisamos verificar, cada um per si, olhando para dentro de si mesmo e sabendo, será que eu estou com combustível só para esse momento, ou eu tenho combustível de reserva para fazer a minha caminhada espiritual, visto que nós não somos só seres encarnados, nós somos seres espirituais, nós temos uma vida além dessa encarnação que nós estamos vivenciando. Então, como o noivo atrasasse, todas elas adormeceram, tanto as prudentes como aquelas que não eram prudentes. Vamos ver como é que continua essa história. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Então, uma hora que ninguém imaginava, né, porque elas estavam todas adormecidas, é como a gente, se a gente está em casa, de repente, está lá já no terceiro sono, né, e alguém fala, olha, está chegando fulano, né, você fala, nossa, meu Deus, o que está acontecendo? Você fica entorpecido assim, mas elas estavam atentas porque elas estavam esperando alguém. E aí elas se prepararam e levaram as suas lâmpadas, né? Nós, será que a única coisa que nos é certeira na vida, que é o desencarne, nós estamos preparados? Nós estamos fazendo esse preparo necessário para a nossa passagem para o plano espiritual? Eu penso que uma das reflexões, essa parábola é muito bonita porque ela dá margem a várias reflexões, inúmeras reflexões. Eu quis abordar por esse lado do desencarne, porque é importante que nós nos preparemos espiritualmente para essa passagem. Porque estar aqui é uma coisa, mas passar para a parte espiritual é bem complicadinho, porque nós não estamos nos preparando para isso. Nós não estamos percebendo essa existência. Nós falamos intelectualmente, mas nós não sentimos realmente essa questão da vida espiritual que nos aguarda após o nosso desencarne. Então, essa parábola dá margem a muitas outras reflexões, mas eu estou caminhando por esse viés, bom? Então, e as loucas disseram àquelas prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Então elas perceberam que o combustível que elas tinham colocado foi bom, estava apagando. Mas as prudentes responderam, olha, não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai. Então elas falaram assim, não, nós não podemos, nós estamos aqui com a reserva suficiente para nós, mas a gente não vai dar para vocês porque nós vamos ficar sem, vai ficar todo mundo perdido aqui. Então vai lá no lugar que vende e compra o azeite para vocês terem de reserva, né? Então foi uma decisão que elas tomaram naquela hora para tentar solucionar a questão ali, porque senão ia ficar todo mundo à deriva. E tendo ido elas comprar nessas, foram buscar o azeite, né? Chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, né? Quer dizer, aquelas que estavam com as lâmpadas acesas, mais o combustível de reserva, que eram as prudentes, quando o noivo chegou, elas entraram para o ambiente das bodas, para o salão do casamento. E as outras que tinham ido, né? Porque não se aprovisionaram suficientemente para aquela ocasião, e no último instante falaram assim, bom, então vamos lá comprar o azeite para pôr na lâmpada. E foram. Só que quando elas chegaram, a
das bodas já estavam fechadas e elas bateram na porta, né? E pedindo para que elas pudessem entrar também. E tem várias vezes que a gente também, muitas vezes, no desespero, na necessidade, nós clamamos pelo Pai, né? Senhor, né? E aí, será que a gente está com o coração puro, purificado, com a mente tão clara que nós possamos seguir adiante? Então, vamos ver o que acontece ali, que o Mateus vai nos dizer. E aí, quando elas começaram a gritar, Senhor, Senhor, né? O noivo respondeu, disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem virá. É uma parábola, e parábola a gente sabe que apresenta uma série de situações para as quais a gente deve entender, não deve levar ao pé da letra, mas puxar as ideias que nos sejam necessárias. Então, nesse momento, ele falou assim, mas vocês não estavam aqui na hora que eu cheguei. Não, então eu não conheço vocês não me foram apresentados. Vocês não tiveram essa presença iluminada que as outras tiveram e que entraram para cá. Então, pode voltar para onde vocês vieram, que eu não conheço. E aí ele fala assim, vigiai, né? Porque nós não sabemos que hora o Filho do Homem há de vir. O que eu estou dizendo? Nós também temos que estar vigilantes, porque como eu estou puxando pelo viés do desencarne, é isso que nós precisamos saber. Será que hoje, de repente, o Filho do Homem viesse e falasse assim, olha, estou te chamando, né? Já encerrou seu estágio aqui na Terra, vamos voltar comigo para o reino, vamos voltar comigo para a parte espiritual. Nós iríamos lograr? Ou a gente ia falar assim, ai, mas eu deixei uma roupa de molho, eu estou esperando o meu filho se formar, ai, agora que vai nascer meu neto, me deixe mais um tempo. Será que a gente não ia procurar um monte de coisinha para querer ficar aqui ainda? Né? Nós não estamos preparados. Então, uma das vertentes dessa parábola nos diz que nós devemos estar atentos e preparados, para que a hora que o Senhor chegar e falar assim, olha, terminou o seu tempo, a gente fala assim, pô, que beleza, vou sair dessa prisão aqui, não vou ter mais boleto para pagar, não vou passar frio, que não passei hoje, não vou ficar sofrendo por isso, por aquilo, não vai ter greve de ônibus e metrô que eu vou ficar sofrendo, não é? Será que a gente vai pensar assim ou vai querer? Não, mas eu tenho, nossa, meu filho está tão pequeno ainda, eu preciso de nossa, mas tem uma pessoa que está tão doente lá, eu estou ajudando, acho que é melhor eu ficar por aqui. Né? A gente, quando se fala de desencarne, nós não queremos saber de conversa, né? Ai, vira essa boca para lá, não é de que fala assim, vira essa boca, ai, não vamos falar sobre isso não, né? Mas é uma coisa que a gente tem que estar pensando. Porque o estar com a lâmpada acesa e com combustível de reserva é estar preparado para essas situações, por mais ensopitadas que elas sejam na nossa vida. Então, é estar de acordo com as lições que o Mestre Jesus nos deixou de todo o seu tempo. E que foram, ele sabia que a gente ia esquecer. Uma hora a gente ia esquecer. Então ele deixou os companheiros dele, os evangelistas que trouxeram as lições dele para que a gente soubesse, né? Às vezes o nosso benfeitor espiritual, nosso mentor espiritual, guia espiritual que está do nosso lado, vai soprando, olha, presta atenção, olha, você falou isso, mas você já se colocou no lugar daquela pessoa, né? Você gostaria de ouvir aquilo que você falou para outra pessoa? Então, está sempre do nosso lado, dando uma chamadinha para que a gente esteja atento a tudo aquilo que nós estamos fazendo nessa nossa jornada, que é nada mais é do que um preparo para o retorno à pátria
espiritual. Então, é importante que nós estejamos atentos. E aí, Caibar Schultz, que é o autor desse livro aqui, que eu me baseei para estar falando hoje, ele fala assim, que a instrução espiritual é indispensável, assim como é a instrução intelectual na vida social. Nós estamos numa fase muito bonita da nossa vida, da nossa jornada no planeta Terra. Nós aprendemos a ler e a escrever, né? E alguns com muita dificuldade, outros nem tanto. Mas hoje nós estamos necessitando aprender uma coisa que está muito em moda, que é a tecnologia. Todos os nossos documentos agora são digitalizados. Aí eu queria meu RG, você tem que entrar no GovBR e entrar. Eu falo, meu Deus do céu! Então nós estamos numa nova fase de aprendizado encarnado. Imagina no plano espiritual como isso já não é mais adiantado, porque aqui é um esboço do plano espiritual. No plano espiritual isso está muito mais adiantado, né? Então, quando o André Luiz falava de alguns aparelhos que ele tinha lá no plano espiritual, no nosso lar, ele fala que ia num lugar lá para ler alguma coisa e tinha um painel na frente e ele via lá. O que era esse painel que não o nosso notebook, o nosso computador de hoje? Mas isso ele falava há mais de 60, 70 anos atrás. E eu falava assim, nossa, o plano espiritual está numa maravilha, né? Nós ainda estamos buscando aquele trem-bala, né, que nunca sai aqui no Brasil, mas que em alguns lugares já tem. No plano espiritual, tem o aeróbulos, que vai de um lugar para outro numa fração de segundo, né? Então, nós estamos agora, nesse estágio da nossa vida, nos preparando para chegar no plano espiritual, porque lá é muito mais adiantado. E agora eu pergunto, todos nós sabemos trabalhar com já aprendemos essa linguagem digital? Todos nós já entramos no GovBR, já assinamos eletronicamente os documentos? É uma coisa que nós não sabemos ainda. Então, nós estamos encarnados, fazendo um aprendizado de uma tecnologia muito avançada, que nós não dominamos, e precisamos entender, se nós quisermos sobreviver aqui, vai ter que fazer isso. Houve um tempo, uns 30 anos atrás, que o pessoal fala assim, dinheiro não vai existir. Fala, imagina, nunca que vai acabar dinheiro, né? E hoje o que acontece? A gente anda com uma bolsa e não anda com dinheiro nenhum dentro dela, um pedacinho de plástico que é passado em todos os lugares e é aceito em todos os lugares. Foi preciso que alguém pensasse nisso, trabalhasse, elaborasse essa ideia, colocasse em prática, para que a gente chegasse no ponto que estamos. Mas agora, o conhecimento, a vida, a instrução intelectual para a nossa vida social já deu outro passo adiante. E nós precisamos acompanhar. Porque no plano espiritual está mais adiantado ainda. Então nós estamos fazendo um prezinho aqui, no plano terra, para chegar no plano espiritual. E é importante que a gente vá acompanhando. E é importante que a gente se esforce para isso. Vamos ver o que o Caibar fala ainda mais. Eu não fui copiando tudo não, sabe? Mas eu fui pegando de pouquinho em pouquinho. Então, os nécios, aqueles que são sentidos, são deslocados, julgam obter o reino de Deus sem estudo, sem esforço, sem trabalho, e não fazem provisão de conhecimento que lhes aumentem a fé. Então, muitas pessoas falam assim, quando eu não vou pensar nisso agora, nesse negócio de desencarnar. Quando chegar a hora, chegou e vai chegar para todo mundo, e assim é mesmo, seja o que Deus quiser. E quando chegar lá, cheguei e falar, ai Deus, estou aqui. Não é assim, ó, o que ele está falando para a gente.
nós não vamos conquistar essa paz que nós queremos, que é o reino dos céus, sem esforço, sem trabalho, sem dedicação, sem adquirir conhecimento necessário para que a nossa passagem seja tranquila. É isso que vem dizendo a parábola também. Quando as nécias chegaram lá na porta e gritaram, Senhor, Senhor, ele falou assim, não conheço vocês, afastem-se. E a recomendação é vigiai enquanto estamos a caminho, vigiai e orai, né? Então, precisamos fazer provisão de conhecimento e para aumentar a nossa fé. O nosso passaporte para o plano espiritual vai ser essa fé raciocinada. Esse esforço, esse trabalho, né? Esse estudo que aumenta, que robustece a nossa fé, é que vai permitir que a gente atravesse ali a alfândega, né? A região portuária entre um nível e o outro, entre um espaço físico e um espaço espiritual. Mas é preciso que a gente se aplique a isso. É preciso que a gente comece a pensar sobre isso. E a doutrina espírita, ela é bem novinha. Ela não tem 170 anos. Mas ela está trazendo essas inovações. Isso quer dizer, esse conhecimento para que a gente não se sinta separado do Pai. Nós somos um com o Pai. Nós precisamos entender que o Pai é conosco o tempo todo. Mas muitas vezes nós racionalmente não nos damos conta que Ele está conosco o tempo inteiro. Numa assembleia como esse, Jesus disse assim, quando estiveres reunidos, 2 ou mais, em meu nome eu lá estarei. E a nossa reunião é em nome de Jesus. É em nome dos ensinamentos que Ele trouxe para que nós recordemos desses ensinamentos e tomemos consciência de que é preciso não só ter na mente, mas principalmente no coração e nas atitudes nossas, os ensinamentos que o Mestre já deixou. Por isso que ele fala, olha, nós precisamos fazer uma provisão desse conhecimento, daquilo que a gente consegue e mais um pouquinho aqui, porque esse conhecimento que a gente consegue talvez seja pouco para a gente adentrar o reino dos céus. Nós precisamos trazer reservas de conhecimento. E essas reservas de conhecimento só é feito quando a gente aumenta a nossa fé. Quando a gente pratica as leis de Deus. As leis que Jesus veio nos trazer e nos ensinar a praticar de uma maneira séria, de uma maneira consistente. Não basta que a gente venha aqui para o centro, ou para a igreja, ou para o templo, ou para o terreiro, toda semana, vai lá, faça todas as obrigações. Não. É preciso que você sinta esse amor imanente e pratique tudo aquilo que Jesus falou. Diante de toda a história de Jesus, você não vai ver nenhum momento em que ele foi agressivo, em que ele foi bruto com quem quer que seja. O evangelho dele era só amor. Nós precisamos entender esse evangelho e começar a praticar e a agir com amor em todas as nossas situações de vida. E aí, Caibar fala para a gente, a prudência manda ao homem que seja precavido, que se abasteça abundantemente e não só a sua candeia, mas também a maior vasilha que puder transportar, com combustível que se converte em luz para iluminar os passos e que possa, envolta em claridade, afrontar as trevas da noite e saudar o novo dia que se apresenta. Olha só como Caibar fala para a gente. Então é preciso que a gente entenda, mergulhe nas lições que o Mestre Jesus nos deixou. E que esse mergulho é como se a gente tivesse acendido a nossa lâmpada, trazido e conquistado conhecimento suficiente para levar mais se a gente precisar
nós possamos estar na claridade, iluminados, onde quer que a gente esteja. Que essa luz possa não só nos fazer atravessar as trevas da noite, mas também que ela dure até amanhecer de um novo dia. As trevas da noite é a passagem de um plano para o outro. Que nós mais temos medo é dessa passagem do que caminhar por aqui encarnados. Nós temos medo, porque não sabe o que vai acontecer. Mas a luz de um novo dia é quando a gente adentrou o espaço espiritual e aí toma consciência de que tudo aquilo que nós vivemos aqui é pouco em relação àquilo que nós temos lá. E muito mais teremos que aprender para nos adaptar aos planos espirituais, àquelas regiões celestes. Mas até para frequentar essas regiões celestes, nós precisamos adquirir conhecimento e nos esforçarmos. A doutrina espírita, ela mostra para a gente, num dos seus capítulos, a respeito da progressão dos mundos. E a progressão dos mundos, ela se faz com a progressão das almas encarnadas nesse mundo. Ou seja, cada planeta tem os seus habitantes. A gente não conhece os outros porque não são da mesma matéria que a nossa. Então, às vezes, a gente está pensando, vai chegar na Lua, vai encontrar gente que nem a gente. Não, são características específicas da Lua, ou de Marte, ou de Vênus, né? E aqui na Terra nós temos essa característica. E nós precisamos, então, estar dentro deste mundo que nos acolhe, dentro dos outros mundos que acolhem os outros espíritos, e até bem pouco tempo nós achávamos que éramos só nós, os espíritos que viviam no mundo, e não, tem vários planetas que são habitados, não com essa conformação, porque são conformações diferentes. E cada planetinha está num grau. Nós estamos no segundo degrau da evolução, porque existem os planetas primitivos, os planetas de prova e expiação, que é onde nós estamos, os planetas de regeneração, que é para onde nós queremos chegar, e os planetas felizes e os planetas celestes, até onde a nossa inteligência alcança. Porque pode ser que tenha muito mais. Quando a gente chegar nos planetas celestes, seremos espíritos puros, não precisaremos mais desta matéria para envolver a nossa consciência, e aí talvez a gente aprenda mais alguma coisa. Mas por enquanto é essa escala que a nossa inteligência abarca, e é isso que nós estamos chegando. E para chegar no planeta de regeneração, nós precisamos melhorar muito, precisamos nos aplicar muito e precisamos acrescentar muito a nossa fé para que nós possamos evoluir individualmente e coletivamente como planeta. Então, a prudência manda que o homem estude, pesquise, examine, raciocine e compreenda. É isso que a prudência nos diz. E vai bater e vai caminhar justamente de acordo com a doutrina espírita, que ela fala assim pra gente: não tenha uma fé cega, não aceite tudo que é dito assim, pacificamente. Vai pesquisar, vai trabalhar, vai examinar, vai raciocinar em cima, vai compreender para saber por que é que você está passando. É isso que a doutrina espírita nos pede, essa prudência em relação a todas as coisas. Então, não mais uma fé cega, mas uma fé raciocinada, para que nós possamos adentrar novos mundos e novas consciências. Então, voltando à parábola, as virgens nécias, por não terem o azeite, não encontraram e nem puderam receber o noivo e nem tomaram parte das bodas, porque as suas lâmpadas se apagaram. Trazendo para a nossa realidade, nós vamos poder adentrar no reino dos céus se não tomarmos conhecimento
das nossas necessidades, se não estudarmos, se não compreendermos tudo o que se passa, os tempos são chegados, esta é uma era nova do conhecimento. Até então a gente estava falando muito assim, do conhecimento da tecnologia, do conhecimento da informática. Agora, gente, nós estamos entrando num outro momento, que é a era do Espírito. Kardec já dizia isso 170 anos atrás. Nós é que agora estamos tomando consciência que é a era do Espírito. Então é preciso entender o que é o Espírito. Até então, a gente tinha algumas ideias, né? E a doutrina espírita vem trazendo para a gente, através de um estudo sistemático, a ideia do plano espiritual e o que são os espíritos, que não nós mesmos. Nós somos espíritos, só que na condição de encarnados. Quando passarmos para o plano espiritual, continuaremos espíritos, mas na condição de desencarnados. Por isso é preciso estudar, aprender, examinar, raciocinar, para poder compreender o que se passa. Se nós não fizermos isso, nós não estaremos trazendo combustível a mais para acender as nossas lâmpadas que vão iluminar o nosso caminho na hora em que a gente estiver passando por plano espiritual. E é preciso estudar mesmo. Eu acho que vindo aqui, cada palestrinha que vocês ouvem, vocês acrescentam uma ideia à mente, acrescentam uma ideia para pensar e vão pensando. E às vezes, muitas vezes, nem fazem as mesmas coisas que faziam antes, né? Antes a gente botava o cachorro para fora da casa, né? O gato que pegava, punha num saco e jogava no rio, não era isso que a gente fazia? Estou falando bem baixinho, que é para não... E hoje o que a gente faz? Não, a gente traz o cachorro para dentro da casa, cuida, né? Tem aqueles até que recolhem aqueles que estão na rua, levam para o veterinário, cuidam deles, castram, tal, não sei o que, dão vacina e tudo mais. Falam assim, quem é que pode ficar com esse daqui? Quem é que pode ajudar a cuidar desse aqui? E antes não, a gente não tinha essa consciência. Nós estamos mudando pouco a pouco, nós estamos nos tornando mais humanos, porque antes a gente não era. A gente não tinha essa consciência. E quando a gente falava da natureza, então, o que é a natureza? A gente achava que era tudo lá fora, né? É o orco, é a montanha, é o mar, é a chuva, é o rio. Nós fazemos parte dessa natureza e precisamos cuidar dela. E precisamos entender que nós somos a natureza do planeta Terra. E precisamos estar em constante cuidado para que a gente não se perca no nosso caminhar. Caibara ainda fala mais uma coisinha. Então, as virgens prudentes acompanharam o noivo e com ele entraram nas bodas porque tinham as suas lâmpadas bem acesas. Então, são aquelas pessoas que já praticam a caridade conforme Jesus. E são várias, viu? Tem uma meia dúzia de 5 ou 6. Não, são várias. Nós é que ainda não entendemos. Obrigada. Não entendemos. Mas se a gente parar para pensar, a gente vai ver todos aqueles que foram considerados santos é porque eles fizeram alguma coisa diferenciada. Nós temos o Chico, que às vezes não tinha nem para ele, nem para a família, e ajudou tanta gente. Divaldo, que nem casado foi, tem, sei lá, quantos 600 filhos, sei lá, pegou todos aqueles que estavam na rua, registrou em nome dele, deu estudo, deu médico, deu casa, comida. Falei, gente, que coisa. Irmã Dulce, que uma vez ela estendeu a mão para um político, né? Falando assim, olha, eu vim aqui pedir a sua ajuda para eu construir o hospital. E o homem teve a coragem de cuspir na mão dela. Ela falou, isso aqui é para mim, mas agora dá para o hospital. Não desistiu. Então a gente vê várias pessoas assim, fazendo esse trabalho maravilhoso, só que as pessoas que fazem o bem, todas
depois da morte dele é que a gente soube quanta coisa ele fazia, a fundação que tem, quantas crianças, a irmã agora continua ajudando, né? Mas foi só depois da morte, antes não, absolutamente. Aquele outro também, Hermílio de Moraes, eu esqueço o nome dele lá, Antônio Hermílio de Moraes. Não sei como ele está agora, não sei se ele já desencarnou, mas era uma pessoa que ajudava tanta gente. E muitas vezes, uns 40 anos atrás, acompanhando meu pai lá no Hospital Beneficência Portuguesa, ele tinha condição de ter um carro melhor que tivesse no Brasil, ele tinha condição. Ele chegava lá num Fiat 147, azulzinho. E aí todo mundo parava, né? O que foi? Então ele está chegando para... E ele era um benfeitor daquele hospital, né? Das famílias portuguesas. E não fazia lá, não andava com segurança, ele andava sozinho naquele carro. E ia para lá e para cá. Então a gente vê que tem pessoas fazendo bem, seguindo as orientações do Mestre Jesus, sem fazer propaganda, sem anunciar. Diferente de outros que querem, né? Dá a cesta básica e olha, faz um selfie aqui, ou tira uma foto, fazer um selfie, é ele mesmo tem que fazer, né? Tira uma foto aqui para sair do jornal e tal, né? Diferente disso. Então, essas virgens, né, falando lá da parábola, que tinham as suas lâmpadas, elas fizeram um bom caminho, elas foram precavidas. São essas pessoas que eu estou falando. Elas certamente já estão no trabalho redentor no outro plano, todas essas que eu falei, né? E a gente também precisa seguir por esse caminho, que é um bom caminho. Então, essa parábola ensina que aos que aspiram ao reino dos céus, a necessidade de instrução, do cultivo do espírito, do exercício da inteligência e da razão, para a obtenção do conhecimento supremo que nos levará à eterna felicidade. Então, essa parábola, ela tem vários caminhos pelos quais você pode enveredar. Mas eu quis trazer esse lado da parábola hoje para que a gente se prepare. Se prepare de uma forma tranquila, de uma forma serena. Que não é preciso fazer grandes coisas, não é preciso fazer alarde. Da onde a gente estiver, a gente pode fazer a caridade. Agora, aqui mesmo, lembrando uma pessoa que está talvez adoecida, tendo necessidade de alguma coisa, e pensar para Jesus, acompanhe a vida dessa pessoa. Né? Eu falei que eu tive um período que eu acompanhava várias senhorinhas. Né? Umas estão bem, se recuperaram, outras retornaram à pátria espiritual. Tal. Aí começou agora uma leva das crianças. Meu Deus do céu, né? E aí teve um menininho que nasceu dia 19 de junho. E os médicos não conseguiram detectar o que é que ele tem. Está em exame ainda, o geneticista está lá vendo o que é, por que não fecha o diagnóstico, não sei o quê. Não sei o que está acontecendo com ele. Bom, tudo bem. A gente lá fazendo vibração por ele. Daqui a pouco nasceu outro menininho. O menino nasceu prematuro, não pôde ir para casa, a mãe teve alta e tem que voltar todo dia lá para amamentar, para estar junto com ele, porque ele também sinta a presença da mãe, né? Nesse ponto eu acho que os hospitais até melhoraram bastante, né? E nasceu mais uma menininha no final de semana. Só que essa menininha não resistiu. Voltou para a parte espiritual. Eu falei assim, nossa Deus, como o Senhor faz as coisas, né? Que eu fazia, eu estava seguindo uma se recuperou, uma voltou, tal, não sei o que, tudo bem. E agora as criancinhas, para eu entender que isso faz parte do ciclo da vida. E para todos nós podemos fazer vibração, orar e agradecer ao Pai, porque cada um teve o tempo necessário para a sua recuperação no planeta. Então a gente não pode reclamar. E lembrando Paulo, que fala para a gente assim, em tudo dai graças. Né? A gente não sabe por que é que cada coisa acontece de cada jeito. E da nossa cabeça, muitas vezes a gente até critica Deus. Né? Mas Deus, o que fez uma criança que acabou de nascer
e já retornou para a vida. Era o que ela precisava. Mas quem é que nos dá essa consciência de que era só aquele tempo que ela precisava? O estudo, a pesquisa, a frequência na casa, que nos dá uma noção diferenciada. Se nós formos ouvir a gritaria das pessoas que fazem lá fora, a gente vai começar de novo a blasfemar contra Deus em determinadas situações. E que não é o que nos compete, na verdade. É em tudo dar graças a Deus. Então, que essa parábola de hoje possa ter nos servido para reflexão. E a coisa que eu mais falo para vocês, pega essa parábola, lê, e aí envereze pelo caminho que você quer, aquilo que iluminar no seu pensamento. Né? Eu caminhei por um lado, mas tem muitos viés que a gente pode seguir para fazer a leitura e a interpretação. Né? Porque parábola é uma linguagem que é aberta, você interpreta de acordo com o seu coração, de acordo com o seu conhecimento. Eu, dentro de uma casa espírita, estou levando para que a gente se prepare realmente com sabedoria, com prudência, com trabalho, com acerto, para a nossa passagem para o plano espiritual. Esse é o nosso caminho. É o único. Seguindo aquele que é o nosso mestre, Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então nós temos que estudar as lições dele para irmos até o Pai e adentrarmos ao reino dos céus. Que a paz do Mestre Jesus se faça em nossas vidas, hoje e sempre, e que abençoe sempre este local tão iluminado e tão abençoado que nos recebe, nos acolhe e nos consola nas nossas dificuldades. Graças a Deus. Amém. Que gratidão, meu amigo.